Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernanda Faquin, sou da Fábrica RH. Hoje eu vim aqui, convidei uma pessoa muito especial, que é a Michelle, mas hoje a gente vai contar um caso que a gente fez com a Lelo, que é um jogo virtual de disseminação de cultura. Mi, muito obrigada pelo convite. Quer se apresentar um pouquinho para o pessoal? Primeiro, obrigada, Fê, pelo convite. E para me apresentar, eu sou a Michele, eu trabalho na Lelo há 3 anos. Eu sou analista de recursos humanos e eu faço parte de uma equipe chamada Agile People, né? Que é uma equipe que cuida de alguns projetos relacionados a recursos humanos, várias outras coisas, ciclos de desenvolvimento, employer brand, estratégia de escolas. Então, a gente faz de tudo um pouquinho. Legal. Pelo jeito é bem complexo, né? Eu convidei, né, você, porque você é a melhor pessoa para contar desse projeto para gente, porque você acompanhou todo o passo a passo, desde o momento lá da negociação até a entrega final, até, inclusive, acho que você quem multiplicou para o pessoal aí internamente também, né? Então, eu falei, poxa, a Michelle é a melhor pessoa para contar para gente sobre esse projeto, né? E aí eu queria já começar a contar para quem está assistindo a gente um pouco sobre essa mudança aí, essa reestruturação que a Lelo passou, né? Eu sei que vocês nos convidaram aí para ajudar a desenvolver uma ferramenta para disseminar essa cultura organizacional. A gente já é parceiro antigo de vocês, a gente já fez Uhum, várias coisas juntos, né? Já fez verdade. integração, já fizemos outros jogos, estamos inclusive desenvolvendo outros jogos também, de outros temas. Mas hoje a gente vai contar um pouco do Reino de Olela. Vocês já vão Uhum, ficar sabendo o que é o Reino de Olela, né? Mas é um projeto que conta um pouco sobre o fit cultural. Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente, Mi. Assim, mas antes até de contar uhum. o jogo, eu queria que você trouxesse um pouco aqui o cenário de cultura da Alelo. Qual que é a importância que esse tema tem para vocês? Eu sei que vocês tem muitas empresas que falam sobre isso, mas é meio que para inglês ver. Fica Uhum. lá só estampado no elevador, nos caderninhos, no fundo de tela, e eu sei que aí não é dessa forma. Eu sei que vocês, de fato, se preocupam em trazer para que as pessoas vivam e respirem a cultura organizacional. Então, se você puder contar um pouquinho para a gente o porquê que vocês têm essa cultura aí Uhum. de trazer no dia a dia, ia ser bem legal. Você conta para a gente? Conto sim. Bom, aqui na Lelo, cultura é um tema bem importante, né? Cultura é um tema que a gente quer trabalhar realmente bastante com os colaboradores e a cultura da Lelo é uma cultura bem forte, né? Bem presente na vida das pessoas. E a gente trabalha bastante cultura porque a gente acha que é importante definir como que uma empresa se posiciona, né? Que ela se diferencia em relação ao mercado. E a cultura ela também influencia muito no comportamento dos colaboradores e de como que a gente quer moldar e passar a imagem da Lelo para o público, né? Fora todas essas coisas, eu acredito que uma cultura, quando ela é bem definida, quando ela realmente é presente na vida dessas pessoas e a gente consegue passar isso de uma maneira ou outra para o mercado, ela traz vários benefícios, né? A gente consegue atrair novos talentos e atrair essas pessoas, atrair as pessoas certas, vamos dizer assim, atrair as pessoas que realmente se identificam com aquilo que a gente está divulgando. Isso é muito importante na hora de um processo seletivo, né? Você sentir um pouco que aquilo que a empresa acredita é o que você acredita também. Acho que isso que dá um match legal, né? Isso que faz com que funcione. Assim, só te cortando, mas hoje em dia isso é mais presente ainda. Eu percebo que as pessoas têm procurado muitas vezes as empresas olhando para a cultura. Sim.
né, de falar, de às vezes mudar as escolhas, às vezes passou por 2 processos seletivos e fala, não, vou escolher por essa empresa porque eu me identifico muito mais com os valores, com as crenças de posicionamento. Então, de fato, isso é um tema que está super em alta e realmente é algo que faz parte da escolha das pessoas, né? Sim, com certeza. Eu pessoalmente já passei por empresas em que eu olhava e falava, não, mas não é exatamente o que eu acredito. Talvez eu não deva continuar aqui, né? Então, acho que na hora de um processo seletivo é muito importante as duas coisas. A pessoa entender que a empresa tem aquilo que ela acredita e a empresa também entender que a pessoa vai conseguir sobreviver acreditando junto com a gente no que a gente está falando, que a gente acredita, em como que a gente se posiciona, né? E aqui na Lela é muito isso. A gente, antes de qualquer coisa, a gente olha se a pessoa deu match com a gente, deu match ali na parte de cultura. Então, a gente tem que ter uma cultura bem definida para justamente conseguir fazer isso. Se a gente não tiver bem posicionado o que a gente quer como cultura, não tem como contratar as pessoas que possivelmente deem esse match com a gente. Então, esse é um dos benefícios, né? Outro benefício é a melhoria do clima organizacional. Então, aqui dentro da Lela, a gente quer disseminar e que a gente quer principalmente fazer o que a gente está falando que a gente faz, né? A gente tem que falar e fazer. Então, isso ajuda a melhorar o clima organizacional, a gente aumenta o engajamento das pessoas, a gente consegue reter mais essas pessoas, né? Porque quando a gente coloca ali que a gente acredita em determinada coisa, alguém daqui de dentro vai falar, sim, eu acredito, ou tem gente que fala, não é isso que eu quero, e às vezes ela mesma se coloca para fora da empresa, não é nem a empresa que tem que dá esse primeiro passo, né? É a própria pessoa que fala, não, mas ela tá falando que acredita nisso, eu não acredito, então talvez não é aqui o melhor lugar para eu ficar. Que é o seu exemplo, né? Que você falou que já saiu de outras empresas por conta disso. Exato, e é muito verdade. E antes de trabalhar na equipe de Agile People, eu era business partner e eu tentava olhar muito isso nas pessoas e muitas pessoas falavam, não, eu quero trabalhar aqui pela cultura de vocês, porque eu acredito nisso que vocês estão falando, que vocês acreditam. Então, acho que vai dar super certo. E tem que ser assim. Se eu for me olhar como candidata também, se eu for trocar de empresa, eu vou olhar principalmente a cultura. Antes de olhar salário, antes de olhar qualquer outra coisa, eu vou olhar a cultura deles para ver se é onde eu vou me adaptar, né? Afinal, a gente passa bastante tempo aqui com as pessoas e é normal isso. A gente tem que acreditar na cultura também. Então, eu acho que quando a cultura organizacional ela é eficiente, ela transforma o ambiente, ela consegue trazer vários desses benefícios, além de dar mais objetividade e aumentar a produtividade das pessoas. Então, é tudo um conjunto. Então, para a gente, sim, é muito, muito importante falar de cultura. A gente tem uma cultura que passou por uma mudança bem grande no último ano, mas continua traduzindo o que é a Lelo, o que são as pessoas aqui de dentro. E é bom porque faz que todo mundo trabalhe em sintonia também, né, Fê? Então, acho que essa é a parte mais importante de falar de cultura, né? Muito bom. E aí você trouxe um ponto agora que eu queria ouvir um pouco mais. Você falou que houve uma mudança recente, né? Uhum. Conta um pouco para a gente de o que é que teve de mudança, como é que funcionava antes, como você está encarando isso agora, o que é que... Conta para a gente o que mudou. No passado, a gente trabalhava com vários elementos de cultura, né? Então, a gente trabalhava com competências, a gente trabalhava com 8 mandamentos de cliente, a gente trabalhava com jeito Lelo de ser, existiam vários elementos ali para traduzir a nossa cultura. Eram de verdade muitos. E aí, isso se juntou com uma necessidade que surgiu porque a Lelo está passando por um processo de transformação digital, isso vem acontecendo desde o ano passado. Algumas áreas da empresa trabalham em metodologias ágeis, né? Trabalham em squads. Então, a gente estava procurando um jeito ali de atender todo mundo. Então, a gente sentiu a necessidade de simplificar o nosso processo, de traduzir em menos elementos, vamos dizer assim, a nossa cultura e colocar de um jeito em que a gente conseguisse, por exemplo, numa avaliação de desenvolvimento, atender equipes ágeis e equipes que fazem parte do BAU. Então, foram processos que aconteceram mais ou menos juntos, né? A gente
tinha essa necessidade de revisar o ciclo de desenvolvimento, de desempenho, mas paralelamente a gente tinha que rever a cultura. Então foi um processo bem, bem grande. A gente teve uma squad exclusiva de cultura e gestão de desenvolvimento, para olhar o todo, para olhar como que as pessoas viam a cultura da Lelo, o que era mais importante, como que a gente podia atender todo mundo. Eu falo da cultura da Lelo, mas a gente tem mais 2 outras empresas que fazem parte, né, que é a Lelo, Veloy e Pé de Pronto. Então, como atender todo mundo e traduzir de um jeito simples, fácil, que era o que as pessoas estavam pedindo. Então, a gente escutou muito as pessoas, como traduzir isso e deixar mais enxuto. Então, o que antes a gente trabalhava em vários elementos, com vários comportamentos observáveis, com mandamentos de cliente, etc, etc, hoje a gente traduziu em 3 elementos. Cada elemento tem de 3 a 4 comportamentos observáveis. Então ficou mais simples. Mais fácil, né? Ficou mais fácil para as pessoas conseguirem até mesmo decorar, sabe? Até mesmo internalizar, porque a gente deixou esses elementos de uma maneira que até a linguagem ela é moderna, a linguagem ela é simplificada, ela é fácil de entender. Então, você lê aquilo, você sabe se você tem aquele comportamento e qual o grau, qual a potência desse comportamento em você, né? Se ela é pequena, se ela é baixa, se ela é alta, se você pratica aquilo frequentemente ou não. Então, foi um belo processo de mudança e que, assim, a cultura em si, ela não mudou. Não é que a gente era uma coisa no passado e é outra coisa hoje. A gente simplificou e deixou mais claro aquilo que a gente tinha de melhor, como que a gente podia se posicionar de uma maneira que atingisse todos os nossos objetivos aqui dentro. Legal. E assim, acho que foi um pouco nítido, né? A gente, quando vocês procuraram a gente falando, a gente quer disseminar cultura e a gente quer fazer de um jeito diferente, ficou muito claro, assim, que o quanto para vocês era importante mostrar que não é uma coisa top-down, né? Tá aqui a cultura, aprende aqui, aí vocês vão fazer. O desenrolar do jogo, as ideias que a gente teve foram muito pautadas em tudo isso que você está me contando, né? Da escuta das pessoas, que para fazer uma transformação tem que ser algo que tem a cara de vocês. E uma das coisas que a gente quis trazer um pouco é a questão da modernidade. A gente está todo mundo na pandemia, todo mundo aí dentro de casa, então trazer um jogo que era virtual era um ponto que era muito importante também, né? Sim, sim. Então, assim, a gente trouxe uma linguagem um pouquinho mais moderna, apesar de Reino de Olela, né? Parece que é uma coisa isso é super antiga, mas não, a gente conseguiu dar um toque moderno aí ao Reino de Olela, né? Conseguimos. O jogo hoje, ele é muito aplicado principalmente para os novos admitidos da Lela, né? Então, para quem está chegando. Então, a linguagem que a gente trouxe também nesse jogo, que representa o que a gente pratica aqui dentro, facilita, porque para quem está chegando é um jeito mais fácil de entender, de saber o terreno que vai encontrar, sabe? Porque o fit cultural que a gente faz no processo seletivo é uma coisa, a pessoa entende mais ou menos o que é a cultura da Lelo, nos processos seletivos as BPs falam também disso, mas ali no primeiro dia a gente já consegue demonstrar de um jeito simples e fácil para eles como que é realmente... Como que a gente traduz realmente essa cultura aqui dentro da Lelo, né? Então, facilita bastante. O pessoal gosta. Bom, e a gente trouxe essa questão do Reino de Olela, porque depois a gente vai contar, já vou pedir para você contar um pouquinho para a gente como é que funciona o jogo, mas no Reino de Olela, não foi uma coisa que o rei decidiu mudar a cultura e vamos implantar. Não, o povoado lá de Olela viu que precisava passar por uma modernização, precisava falar de um jeito diferente, enxergar diferente a cultura dos moradores de Olela, e aí foi por isso até que a gente trouxe essa pegada para o jogo, porque a gente se passeou muito nessas conversas que a gente teve, de tudo que você está contando para a gente, esse processo de mudança, de escuta das pessoas, então eu acho que a gente conseguiu trazer um pouquinho aí para o jogo, né? Mas então vamos acabar com esse suspense? Você contar um pouco para a galera como que funciona esse jogo, o que é, quais partes tem. O jogo é todo baseado no Reino de Olela, né?
E o rei que estava lá no reino de Olela, ele já estava no poder há bastante tempo. E ele, junto com a população, eles sentiram a necessidade de mudar ali a forma de pensar, né? A forma de encarar as coisas, a forma de até colocar essas coisas em prática, no caso, né? E aí foi aí que esse reino, o reino de Olela, ganhou uma nova cultura, vamos dizer assim, né? Eles ganharam novos elementos ali culturais. O jogo, ele é dividido em 3 grandes partes, né? E a primeira parte desse jogo, a gente tentou trazer de uma forma em que esse novo colaborador ou colaborador da Lelo, ele consiga entender como traz esses elementos para o dia a dia. Ele consegue ver que ele pratica no dia a dia, assim, mais para a parte pessoal, vamos dizer assim, o que são esses elementos. Então, essa primeira parte é um pouquinho mais... ela é introspectiva porque eles dão exemplos pessoais da vida dele. A gente ainda não colocou exatamente o dia a dia profissional ali em jogo, né? Então, tudo começa por aí. Essa é a primeira grande etapa do jogo. Legal. Inclusive, eu quero ler uma cartinha aqui para as pessoas, para elas verem como é que é. Mas Tá antes bom. de ler, eu queria contar que esse é um modelo que a Fábrica RH usa muito. Sempre que a gente vai falar de cultura, de valores, a gente não gosta de já jogar, ó, tá aqui, é isso que a gente faz. A gente usa dessa coisa mais reflexiva e traz pro dia a dia, para a vida pessoal. Porque a pessoa, a gente provoca ela a contar histórias em que ela já viveu ou já presenciou aquela situação acontecendo na vida dela. E ela fala, nossa, tá aí. Eu já vivo isso, né? O que a empresa está falando, o que ela está trazendo aí de cultura, não está tão desconectado do que eu já tenho na minha realidade, no meu dia a dia. Então, ele já começa a falar, tá aí, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Tá traduzido só de um jeitinho diferente. Tem uma linguagem um pouco mais corporativa, talvez, na hora de falar, mas é o que eu já pratico, né? Então, eu vou ler aqui uma cartinha só para as pessoas entenderem o que a gente está falando, tá? Tá bom. Ó, o elemento é errar, corrigir e surpreender. Feito é melhor que o perfeito. Avalie os riscos e decide rápido. Sabe que errar faz parte do aprendizado e que o importante é corrigir logo. Agora vem a pergunta. Conte um caso em que a sua decisão mediante uma situação foi tomada de forma rápida. Você conseguiu avaliar todos os riscos? Qual foi o resultado final? Você precisou fazer ajustes no percurso? Eu vou até responder, né? Vou até tentar lembrar um caso aqui em que eu tive que pensar rápido e avaliar os riscos. Eu lembrei de uma situação, e agora durante a pandemia, o que aconteceu. Eu faço pilates, né? Pilates de estúdio, e eu faço porque eu sou cheia de probleminhas, tenho dores no corpo. Então, eu comecei a fazer por reabilitação, eu peguei gosto, já faço há anos, né? Mas, para mim, é importante, meu corpo pede que eu faça uma atividade física. E aí, quando entrou a pandemia, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Né? Eu não posso mais ir até o estúdio para fazer, mas eu não posso abandonar, não posso deixar. Então, foi quando eu decidi continuar as aulas, só que virtualmente. Era diferente, óbvio, não era a mesma coisa, porque eu não estou lá com os aparelhos, a minha professora ela não está ali me vendo na integralidade, certamente um exercício ou outro ficou talvez não perfeito, né? Saiu um pouco do que a gente faria se fosse lá no estúdio. Os riscos, talvez eu pudesse não ter os mesmos resultados, né? Esse alívio das dores que eu tenho, talvez não tenha o melhor resultado, porém, eu continuei fazendo. Até agora não senti nenhuma dor durante a pandemia, então tá dando certo. Adoraria estar voltando, adoraria estar lá no estúdio de novo, mas hoje em dia, acho que colocando na balança do risco de eu estar lá ou do risco de eu fazer alguma coisinha errada aqui, ainda assim, acho que eu prefiro continuar no virtual e estou tocando minhas aulas aqui. Então, acho que é um pouco isso. Eu estou dentro aí, Mi? Estou dentro da avaliação? Sim, tá sim. Acho que traduz bastante o comportamento
desse elemento, né? Que pode não ser o perfeito ali para aquele momento, mas você tá conseguindo fazer e chegar num objetivo e tá se mexendo, então traduziu bem, e eu acho que essa parte de trazer para o pessoal facilita muito, principalmente quem está chegando. É mais fácil, né? Depois, quando você precisa entender, avaliar alguém que está dentro da organização, é mais fácil, que você fala, não, eu sei o que significa esse comportamento, eu sei traduzir ele, então eu sei identificar se a pessoa tem, se ela não tem, e com qual frequência que ela está praticando. Então, é uma boa. Você falou que é aplicado na integração. Então, quando eu escuto outras histórias, às vezes, quando eu me deparo com esse elemento no dia a dia, eu falo, eu estou lembrando uma história da Fernanda, que contou do Pilates, que ela fez, não era perfeito, mas ela não deixou de fazer. Aí as pessoas vão ligando essas historinhas que ela está escutando na integração e vai fazendo mais sentido. Às vezes não é nem a história dela, mas é a história do outro. Mas a gente aprende com as histórias dos outros também, né? Isso. E é um treino, porque quando a gente fala da avaliação mesmo, né, que as pessoas vão avaliar umas às outras, elas têm que traduzir esse comportamento de alguma maneira, né? Porque, legal, feito é melhor que perfeito, mas o que isso significa? Como que eu vou olhar para a pessoa e entender se ela tem o feito é melhor que perfeito? Existe sempre alguma tradução, né? Então a gente já está treinando eles desde da integração. Ótimo. Então deu certo, né? Deu certo. Ô, Mi, e aí depois disso, os participantes eles eram convidados a fazer uma segunda parte no jogo, né? Você falou que era dividido em 3 partes. A gente já voltou um pouco da primeira, que é voltado a uma parte mais reflexiva, vida pessoal. E a segunda, como que era? A segunda etapa do jogo, os participantes, né? Eles precisam ajudar um novo morador do Reino de Olela, né? Que é o Sr. John, a entender se ele vai ter mais ou menos dificuldade em se adaptar naquele território, né? Naquele território de Olela. Então, a gente traz de novo para a nossa realidade, né? Será que o colaborador ele vai se adaptar ou não a nossa realidade aqui, da empresa. Que é um pouco do que acontece, né? Então, assim, a gente fez essa brincadeira aí do Sr. John, que era um personagem, chegando no Reino de Olela, em que os moradores iam ajudar a avaliar se ele tinha o fit cultural ou não, e que tem tudo a ver com o que vocês vivem aí, né? Porque essa avaliação é feita entre vocês, certo? Essa avaliação, ela todo mundo avalia todo mundo? Como que é? Tem 2 momentos principais que a gente avalia o fit cultural, né? A aderência aos elementos culturais das pessoas. Uma delas é no processo seletivo, com o teste de fit cultural, e a outra é anualmente com a nossa avaliação de cultura 360. Nessa avaliação 360, eu avalio meus pares, meu líder, e meu líder e meus pares e algumas outras pessoas que eu indico também me avaliam, né? Então, existe uma régua, uma escala de avaliação que eu classifico se a pessoa não tem, se eu não vi aquele comportamento, se ela tem ou se ela tem muito daquele comportamento no dia a dia, né? Ali que as pessoas conseguem ter esse termômetro, porque você ter o fit com a empresa não significa que você tem todos os comportamentos 100% de aderência. Então, sempre algum desses comportamentos você vai ter um pouquinho menos, e é ali que você vai ter que trabalhar, é ali que você vai ter que focar seu desenvolvimento. Legal. A gente está falando de 3 elementos e de 4, 8, quase 12 comportamentos observáveis. Então, é muito difícil que uma pessoa tenha os 12 comportamentos observáveis tão potentes, né? Assim, exatamente. Então, ali que a gente consegue identificar onde que a gente vai ter que trabalhar um pouquinho mais para conseguir desenvolver e chegar no 100% daquele comportamento, e às vezes não vai chegar. Isso para quem está chegando na Léo e para quem já está na Léo. Mas esse é o processo mesmo, né? É o identificar onde estão os meus gaps para eu ir evoluindo. Não necessariamente eu vou chegar no 100%, mas como eu vou avançando nessa régua para que todo mundo esteja totalmente alinhado aí ao fit cultural. Né? Isso, e que isso tem muito a ver, essa questão da régua, do farol, dessa avaliação, com a terceira parte do game, certo? Com a terceira etapa, sim.
Na terceira etapa, né, e última etapa do jogo, os participantes, eles olham para esses comportamentos todos do Sr. John, né, que são dele, e aí eles avaliam elemento a elemento, assim, em que estágio que ele está da adaptação. Então, dentro do comportamento de errar, corrigir e surpreender, como que o Sr. John, ele tá ali naquela que a gente chama de escala de avaliação, e é realmente uma escala de avaliação, onde que ele tá ali dentro. E aí, isso é importante para que ele consiga trabalhar no dia a dia dele esses gaps que foram identificados por conta dessa régua de avaliação desses comportamentos. E a gente fez até um painel, né, Mi, que para facilitar essa avaliação das pessoas, então elas vão avaliando cada uma das linhas, cada uma das descrições e colocando como se fosse um semáforo mesmo, né? De Sim. Vermelho, amarelo e verde, aí que tem os significados de cada um deles, né? O do quanto está alinhado, mais ou menos, para que no final a gente olhe para o Sr. John e falar: o Sr. John vai se adaptar fácil ao reino de Olela ou não, o seu John vai ter um pouquinho mais de dificuldade, não que ele não vai conseguir se adaptar, né? Porque essa não é a ideia, mas o quanto a gente precisa trabalhar em cada um daqueles pontos ali que estão vermelhinhos, de repente, né? Isso traduz completamente o nosso processo de desenvolvimento aqui, porque aqui a gente avalia as pessoas nos comportamentos dentro do sistema, né? E no final elas têm uma média de todas as avaliações de todos os comportamentos para falar aonde que está essa pessoa falando de aderência da cultura, né? Se ela não tem, que é muito difícil isso acontecer, porque se a pessoa já está aqui dentro, ela minimamente precisa ter. Se ela tem, se foi identificado, está ok, ou se ela tem super a cultura que a gente está esperando, né? Se ela é um exemplo, se ela é uma referência naquilo. Então, a gente tem essa mescla, essa média no final também. Então, como eu falei, é um pré-treino do que eles vão enfrentar também no nosso ciclo. E eu me lembro também que quando a gente estava desenvolvendo o jogo, tinha um desafio de tempo, né? Porque como vocês trouxeram aí a questão de queremos aplicar esse game já no início, quando as pessoas estão chegando, para que elas já comecem a respirar isso tudo. E aí vocês falaram, mas meninas, a gente tem que encaixar na questão da agenda do onboard que a gente já tem, né? E aí eu lembro que a gente fez alguns artifícios ali para vocês poderem ter uma certa flexibilidade na hora de encaixar. Quer contar para a gente como tem sido aí, como vocês têm adaptado isso, a questão do tempo? O maior desafio é que a gente principalmente queria aplicar na integração, né? E a integração a gente já sabe que é um dia que tem bastante coisa para acontecer. Então, quando a turma de integração ela é pequena, a gente consegue trabalhar o jogo falando de todas as cartas que ele tem, passando de uma por uma, isso demora mais ou menos 1 hora para acontecer. Quando a turma é muito grande, a gente teve que realmente fazer essa adaptação, porque se estou com uma turma de 40 pessoas, e isso pode acontecer, 1 hora não é suficiente. Então, quando a gente montou o jogo, a gente tentou fazer de uma maneira em que, se a gente não apresentar todas as cartas, por exemplo, na etapa 1, passar por uma por uma, não vai impactar no resultado final. É um jeito que a gente consegue passar a mensagem que a gente tem para passar, a gente consegue apresentar os elementos e a gente consegue adaptar nessa 1 horinha que a gente tem aí da integração. É claro que quando o jogo ele é passado fora da integração, né? Então, se as BPs quiserem fazer um trabalho com as pessoas aqui dentro da Alelo, aí dá para aplicar, o jogo pode levar até 2 horas para acontecer e não tem problema, mas na integração a gente fez essa adaptaçãozinha aí de um jeito que a quantidade de cartas não influencie no resultado final. Legal. Eu acho que isso também é muito no ambiente virtual, né? Depois, quando a gente for para o presencial, aí a gente tem um ganho de agilidade muito maior, porque a gente consegue dividi-los em mesas, dividir em turmas menores, então as discussões vão acontecendo simultaneamente, então facilita muito, né? Mas dentro do ambiente virtual dá também para fazer essas adaptações sem comprometer a eficácia do jogo e do entendimento que a gente precisa, né?
Dá, e quando a gente foi estruturar esse jogo com vocês, a gente pensou muito no quanto que seria interativo para as pessoas que estivessem em casa, né? Porque a gente está nesse cenário de pandemia, não tem como mudar, e não é por isso que a gente não pode deixar a nossa integração mais interativa, porque fisicamente é uma integração que funciona muito na base do jogo, na base da interação. Quando a gente passou para o online, isso se perdeu um pouco. Então, ter um jogo que eu consiga interagir com aquelas pessoas que estão chegando, e elas estão em casa, e eu não fico ali falando, às vezes Não é palestra, não é um né? monólogo, não é uma palestra, isso facilita bastante. Então, claro que quando a gente for para o físico, muda, acho que melhora, mas essa parte online também está muito legal, porque a gente consegue interagir bem com quem está em casa. Ah, legal. Isso tem a ver com a minha próxima pergunta que eu ia te fazer, né? Que muita gente pergunta, mas e depois? Depois que desenvolve o jogo e é feita a passagem de bastão, a gente treina aí os facilitadores de quem vai multiplicar. Como que é feito isso? Aqui a gente tem um grupo de multiplicadores que aplicam integração, né? A gente faz integração nas 3 primeiras segundas-feiras do mês. Então, a gente tem um grupo aí de mais ou menos umas 8, 9 pessoas que aplicam essa integração. Então, primeiro a gente teve que treinar todo mundo, né? A gente faz a integração pelo Teams e o jogo especificamente, a gente adaptou essa parte online no Mural. O Mural é uma ferramenta que dá para interagir muito bem em grupos remotos, vamos dizer assim. Então, todos os multiplicadores daqui da nossa parte têm acesso a esse mural, conseguem movimentar as cartas, conseguem jogar com qualquer pessoa, de qualquer reunião que ele esteja fazendo. E para o pessoal que está em casa, a experiência é boa, porque eles também conseguem entrar no mural, eles conseguem mexer as cartas, eles conseguem interagir como se a gente estivesse presencialmente. Então, é uma ferramenta que ajuda muito. Todo mundo tem acesso, todo mundo consegue entrar, participar. Muito fácil de qualquer pessoa, não importa o nível dela, não importa o nível de instruções, ela consegue entrar lá, pega a cartinha, como se estivesse pegando na mão, só que é com o mouse, e arrasta para lá, joga para cá, coloca o semáforozinho lá, o botãozinho vermelhinho, verde, então escolhe a carta que ela quer responder, então facilita bastante, né? Isso. Então, a gente adaptou do jeito que pôde agora para essa pandemia, mas até depois que não tiver mais, né, a gente voltar e tal, eu não tenho certeza que a gente vai voltar a fazer tudo 100% físico. Então, ter esse jogo de uma maneira que a gente possa aplicar para sempre também, desse jeito, é muito importante, porque a gente tem contratações que são de pessoas de fora de São Paulo. A equipe de vendas, ela não é 100% de São Paulo. Então, talvez elas não tenham mais que vir fisicamente para cá. Então, talvez a integração continue online. Então, tem muitos e se, né? Tem muitos talvez. Então, ter o jogo que a gente consiga aplicar do jeito que a gente quiser é muito bom. Uma condição online é tranquila, assim, pra gente. Não é uma coisa complexa de se fazer ou difícil de se fazer, muito pelo contrário. Legal, e que ficou tão legal quanto, né? Então, ter essa carta na manga para vocês poderem usar sempre que precisar vai ser ótimo, independente de qualquer coisa. Lógico que eu quero físico logo. Enquanto isso, né? Não tem problema. Mas não sei se vai ser uma coisa, pelo menos na Lelo, uma coisa que vai ser tão rápida assim, de voltar mesmo com todo mundo vacinado, a gente vai ficar bastante no online, né? Existem equipes agora que vão ser full home office, a gente vai praticar o home office mais umas 3 vezes na semana, com revezamento no escritório. Então, online é uma realidade que vai permanecer presente com a gente tem que continuar se adaptando nas nossas interações, para que realmente não vire uma palestra, a gente consiga interagir com todo mundo, porque esse é o nosso jeito. Legal, tem tudo a ver com o fit cultural, né, da Lelo. Exato, exatamente. Ô, Mi, e conta um pouquinho para a gente dos resultados, né? Como tem sido a receptividade das pessoas, tanto em quem já está dentro da Lelo, quanto as pessoas que estão chegando. O que vocês têm sentido aí, né?
as pessoas conhecendo o reino de Olela e passando pelo jogo? Como que vocês estão enxergando isso? Para quem está chegando, que nem a gente está falando, acho que é um jeito bem mais fácil de conseguir traduzir o que a gente espera de comportamentos aqui dentro da empresa, né? A pessoa consegue de um jeito divertido, de um jeito simples, de um jeito moderno, vamos dizer assim, entender ali naquela primeira visão, né? Eu estou chegando aqui na empresa, o que eu tenho que fazer, o que esperam de mim, né? A gente fala muito no processo seletivo, mas primeiro dia é diferente, é muita informação, é muita coisa, a pessoa está ansiosa. Então, é um jeito de deixar a pessoa também mais tranquila, que faz parte também do que a gente fazer com que as pessoas se sintam bem-vindas, se sintam acolhidas, e acho que um jogo ali para quebrar o gelo é bem gostoso, né? Legal. E esse é um jogo colaborativo, né, Mi? Que todo mundo joga junto, todo mundo responde junto, que tem tudo a ver com a cultura, né? De fazer todo mundo junto. Então, acho que para quem está chegando, é o primeiro dia que você falou, né? Eu sempre falo isso, eu sempre provoco as pessoas quando a gente está desenvolvendo algum jogo com algum cliente, eu falo, gente, vocês se lembram do primeiro dia de vocês, primeiro dia de trabalho aí na empresa? Ou vocês se lembram do primeiro dia de aula na escola? Um misto de sentimentos, de estar ansioso, de estar nervoso, e ter um jogo, ter uma coisa que dá uma descontraída, traz uma leveza para os assuntos. Nossa, se toda empresa tivesse essa preocupação, ia ser tão mais gostoso, né? Então, E é um jeito fácil de reter um conteúdo importante. Eu sei que no primeiro dia é muito difícil que você se recorde de tudo que te passam ali na integração, né? Muita informação, é muita coisa chegando. Mas é um jeito mais simples, né? Porque assim, a pessoa vai viver aqueles comportamentos, ela não necessariamente vai passar por uma avaliação logo quando ela chega, porque afinal a nossa avaliação é uma vez por ano, mas ela não precisa também esperar tanto tempo para ir conhecendo os nossos elementos, o que a gente espera daquela pessoa, né? Então, um jeito mais fácil, assim, de lembrar, falar, na integração eu fiz tal coisa, eu joguei esse jogo, eu já vi isso. Então, e às vezes bastante. Ela não vai lembrar da descrição do elemento, mas ela vai lembrar da história do fulano que contou tal coisa, ou aí depois quando ele se deparar com o nome, com o elemento, ele vai falar, nossa, eu acho que isso aqui tem tudo a ver com aquela história que a Fernanda contou do Pilates. Aí a pessoa vai linkar. Então, é isso, ele precisa sair de lá com o aprendizado, e não com as coisas decoradas, as coisas ensaiadinhas, porque, como você falou, já tem tanta coisa para ele absorver no primeiro dia, e que a gente não quer que ele saia de lá com tudo na ponta da língua, mas que ele saia com a vivência, né? Com um olhar diferente para tudo isso. Né? E acho que isso tem dado certo, né? Sim, bastante. Legal. Ô, Mi, então estamos chegando aí no final do nosso papo. Eu queria só que você, né, se você tem mais alguma coisa para contar para a gente com relação ao jogo. Aliás, eu não sei se as pessoas já repararam na brincadeirinha que a gente fez com o nome do jogo, que é o Reino de Olela. Conta para a gente, assim, se você quiser falar mais alguma coisa, ou então já revela para as pessoas o que tem a ver Olela. O que tem que ver o Lela, né? Algumas pessoas, elas suspeitam, né? E outras já matam na hora que a gente fala Reino de Olela. Fala, isso é a Lela ao contrário, não é? E sim. Foi um jeito também da gente trazer o nome aí da Lelo. E a gente consegue, mesmo sendo Reino de Olela, trazer também Veloy e Pé de Pronto sempre muito presentes. Porque a cultura, essa revisão que a gente fez do ano passado para cá, ela foi baseada de uma maneira que consiga pegar um pouquinho de Alelo, um pouquinho de Veloy, um pouquinho de Pé de Pronto, né? Mas tem gente que mata muito rápido e tem gente que nem se toca, fala, nossa, o Alelo é isso, mas nunca estava esperando. Estávamos o tempo todo falando de Alelo e você não percebeu, né? Você não percebeu, mas o pessoal saca até que rápido, sim. Quando a gente... Pelo menos a Lelo é assim, né? A Lelo gosta muito de jogo. A Lelo gosta muito desse tipo de aprendizado, né? A gente confia muito. Por isso que a gente é parceiro desde antes do Reino de Olela, né? Tem vários outros jogos. A gente está aí desenvolvendo jogo de segurança psicológica, jogo de produtos. E quanto mais que a gente coloca jogo, a gente entende que as pessoas conseguem assimilar melhor o conteúdo de um jeito mais
simples, mais fácil, porque já é tanta coisa durante o nosso dia, durante o dia a dia, né? Tanta coisa que a gente tem que aprender, tanta coisa que a gente tem que fazer, tanto assunto, às vezes fica pesado, e o jogo é uma maneira de descontrair, o jogo é um jeito de interagir. Então, a gente gosta muito e acredita muito, muito mesmo nessa metodologia, nesse estilo. Então, acho que quanto mais as empresas conseguirem também traduzir alguns assuntos que são difíceis, né, que são complexos, porque a gente está falando de elementos culturais, é um tema que é importante, é um tema que não é simples, não é fácil, tem comportamento, tem um monte de coisa. Então, quanto mais a gente consegue facilitar isso para os colaboradores, mais eles curtem, né? Aqui a gente tem vários jogos com temas difíceis, tipo, jogo de PDI, jogo de virei gestoria agora, são jogos com temas complexos, né? E o jogo faz com que isso fique mais simples, fique mais leve, né? E memorável, né, Mi? Eu acho que quando a gente traz um jogo, você chega em casa e fala assim, família, hoje vocês acham que eu fui trabalhar? Não, eu fui jogar um jogo. Onde já se viu isso? Né? Traz situações em que as pessoas vão lembrar para sempre. Falar, nossa, no primeiro dia de trabalho aqui na Lelo, eu joguei um jogo que foi muito legal, que trazia coisas relacionadas à cultura, mas de um jeito, uma temática, tem uma metáfora por trás, um reino, e o Sr. Jones, e uma régua. Então, assim, e é esse o objetivo. A gente quer que as pessoas saiam de lá aprendendo, obviamente, acho que esse é o nosso grande objetivo, mas de um jeito que seja leve, de um jeito que seja gostoso e de um jeito que seja memorável. Então, que bom que vocês, né, continuem enxergando a gente aí como parceiro, porque, de fato, acho que dá match, acho que a gente também tem tudo a ver com a cultura aí de vocês, e por isso que essa nossa relação aí tem sido tão duradoura, né? Mas então é isso, me queria super agradecer a sua participação. Obrigado por ter compartilhado um pouco com a gente, com quem está assistindo aí, um pouco de como foi o desenvolvimento desse nosso projeto, de como isso tem sido aí dentro também, porque é legal, né, as pessoas ouvirem de vocês como que as coisas estão se desenrolando e como que as coisas estão sendo aplicadas aí no dia a dia, né? Então, muitíssimo obrigada, Mi. Valeu. Imagina, Fê, eu que agradeço. E é isso, que a gente continue fazendo muito, muito mais desses, porque a gente gosta bastante, o pessoal também adora, então tem tudo para continuar dando certo. Isso aí. Então tá bom, Mi. Gente, a gente vai ficar por aqui. Queria agradecer por vocês terem ficado aqui até agora assistindo a gente e espero que vocês tenham um ótimo dia, tá bom? Obrigadão, Mi. Obrigada, Fê. Tchau, tchau.